Antes de falarmos do álbum, temos que dizer que esse vídeo de análise dá um imenso trabalho para serem feitos. Então, se vocês gostam do nosso projeto e desse tipo de vídeo, fechem com a gente e façam todo esse trabalho que tivemos valer a pena, já deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal para que possamos fazer mais desses conteúdos. Em 15 de dezembro de 1992, Dr. Dre lançou seu álbum de estreia sob o selo da então nova gravadora Death Row Records, depois de uma saída conturbada da gravadora do Eazy-E. O começo e o segmento dessa trajetória do Dre todos vocês já devem estar cansados de ouvirem sobre, mas aqui queremos te perguntar se você estivesse pessoalmente acompanhando a cena americana nesse final dos anos 80, com o início então da nova década, e que alguém lhe dissesse que em questão de meses o Dr. Dre ex-NWA teria um álbum de rap no topo das paradas americanas e que ele mudaria o hip hop, assim como a própria indústria da música. Você colocaria alguma fé nessas palavras? Com base nos inúmeros documentários e matérias sobre a vida do Dr. Dre, há grandes chances de que você seria como muitas pessoas da época. De imediato diria que quem afirmasse algo assim estaria completamente maluco, pois naqueles dias um álbum do Dr. Dre não era tão esperado quanto foi, por exemplo, do Ice Cube ou do Eazy-E, pois o Dr. Dre não era visto como um MC mais de destaque do NWA ou mais carismático, mas sim como um grande produtor da cena do hip hop da época. Só que quando ele lançou seu álbum de estreia chamado The Chronic, foi quando ele deixou de ser um grande produtor para ser meio que um gênio e um dos homens mais visionários da indústria da música. Esse foi um álbum que surpreendeu a todos, que revolucionou, que foi único e ainda de um sucesso estrondoso. Mesmo com as polêmicas, esse álbum californiano ainda estava tocando alto em todos os lugares, apresentando ao mundo um novo modo de fazer músicas de rap. Mas é claro que o The Chronic não foi o primeiro álbum de rap da Califórnia. Inúmeros clássicos dessa região já haviam sido lançados nos anos 80, como podemos citar o próprio primeiro álbum do NWA. Mas The Chronic acabou sendo um diamante em forma de música, que de certa forma brilhou mais forte no meio de tantos outros, e isso se deve à sua composição e principalmente à bela sonoridade do álbum, que é quase unânime entre os fãs e os críticos especializados que esse é o grande diferencial dele. O detalhe levou o Dre e a Death Row para o topo, empurrando assim o próprio hip hop para o começo da sua ascensão como o gênero musical mais escutado nos Estados Unidos hoje, com pesquisas indicando que ele já é o maior gênero musical do mundo também. Então vamos falar sobre o clássico The Chronic do Dr. Dre. Antes das músicas em si, começaremos pelo título e pela capa, que se você já é fã do Dre ou do álbum, já deve saber da história de que Chronic era uma gíria californiana para maconha de alta potência e que a capa do álbum é inspirada na arte de uma marca de sedas chamada Zig Zag, muito popular na época do lançamento do disco. Nas capas de álbum musicais, às vezes que elas já te passam o conceito de todo o álbum ainda na arte. Talvez esse seja o caso do The Chronic. O álbum não leva esse nome e tem essa capa só porque eles gostavam muito da erva. Isso é um retrato da cultura californiana. Se você pesquisa sobre a história da cannabis nos Estados Unidos, descobre que desde o começo a Califórnia é vista como a capital dela no país. Antes mesmo da legalização por lá, antes do Dre sequer experimentá-la, já acontecia grandes eventos relacionados a isso nessa região, sendo algo que meio que se tornou parte da cultura deles. Por isso que a capa é também, de certa forma, um retrato da ideia do álbum de te colocar na Califórnia. Produção. Tudo no álbum é influenciado por essa região que o Dre cresceu, desde o que acabamos de citar até os temas das letras e os sons, como os samples de muita música de funk, como os nomes do The Ohio Players, James Brown e George Clinton, com seus grupos Funkadelic e Parliament, que era do tipo de música popular enquanto Dre crescia nos anos 70 e 80. Na real, George Clinton e seu jeito de fazer música é um dos grandes ingredientes do The Chronic. Dre se inspirou tanto no P-Funk, nome dado ao tipo de funk que o grupo de George Clinton fazia, que muitas pessoas consideram que o de funk trazido no álbum do Dre e popularizado na Califórnia nada mais era do que uma versão mais rap desse estilo de funk. Uma coisa muito usada nos dois subgêneros são os famosos sintetizadores. Claro, samplear música de funk ou George Clinton não era novidade no hip hop em 92. Até o De La Soul de Nova York o sampleou antes do Dre, justo no maior hit do trio. O que diferenciou o The Chronic foi a nova abordagem de fundir esse som já existente como uma própria instrumentação ao vivo que parecesse atual para sua época, mas que ainda soasse como algo inédito. Por isso que as características do P-Funk são semelhantes ao de funk,
mas ainda assim os dois gêneros têm suas diferenças. Músicas. Podemos ver que a ideia de fazer algo foi trazida até mesmo na escolha de participação especial do álbum. Dre não era um rapper estreante naquela época, então talvez se ele quisesse, poderia ter convidado lendas ou rappers mais famosos da costa oeste para fortalecerem no álbum. Porém, ele decidiu não apenas apresentar uma sonoridade nova, como também cantores e rappers novos, com exceção do Bushwick Bill, que vale lembrar temos RBX, Dez, Kurupt, The Lady of Rage, Roaring G, Nate Dogg, Jewel, e ele, Snoop Dogg. O Snoop já era mais conhecido que os demais por ter participado do single Deep Cover, mas ainda assim, meio que todos eles eram artistas desconhecidos na época. Na própria faixa de introdução, Dre mal fala e sim o Snoop Dogg é quem é responsável de apresentar o álbum. A Death Row mandaram um salve para quem estava fechado com eles, mas também já ali atacaram os inimigos, Eazy-E, Jerry Weller e até o MC Rain. Além de todo o início da treta do Dre com o Eazy, na abertura, o que torna a introdução de The Chronic já icônica, é o efeito sonoro de porta de cela se abrindo após o Dre lhe dar boas-vindas a Death Row, fazendo alusão com o significado do nome de Corredor da Morte da gravadora. Welcome to Death Row. E esse foi o primeiro lançamento da temida Death Row, uma das maiores e mais importantes gravadoras da história. Uma curiosidade é que para essa abertura foi usado até um sample de uma música do primeiro álbum do Ice Cube. A música que de fato começa o álbum não podia ser outra além daquela clássica diss para o Eazy-E e o Jerry Weller, Fuck You With 3 Day, que segue a mesma receita da diss No Vaseline do Ice Cube. Zoar essa relação deles colocando como destaque a suposta manipulação que o Jerry fazia com o Eazy-E. Mas o Eazy não é o único atacado na diss. Tim Dog e Luther Campbell do T-Live Crew também são atacados em respostas às críticas que fizeram ao gangsta rap californiano, ao Dre e a Death Row. RBX e Snoop Dogg também participam da música. A levada do Snoop na música conseguiu se destacar mais que os próprios ataques. As duas primeiras linhas de seu verso se tornaram tão memoráveis que foram levadas para o álbum dele. E elas são inspiradas em linhas da música Atomic Dog, do George Clinton. A linha da melodia foi criada pelo Dez e a linha do de baixo foi feita pelo Colin Wolfe, fazendo o som da diss em si ser o típico de funk. A partir daí temos músicas que misturam diversos temas da vida californiana que eles levavam. Muitas músicas foram feitas para serem envolventes ao nível de te deixar com as linhas dela na cabeça. Outras foram criadas para serem engraçadas, mas também há umas que são sérias e que retratam a dura vivência e o conhecimento que se obtém nas ruas. Como o álbum em si não conta literalmente uma história, onde a cada faixa é um pedaço, e também as rimas não são muito complicadas de se entender quando você traduz as letras, decidimos que não falaremos de faixa em faixa. Já que até esse ponto, acreditamos que passamos toda a ideia e a produção do álbum no geral. Agora destacaremos algumas dessas 14 faixas restantes que mais se diferenciaram e as que mais foram lembradas. Let Me Ride é dono de uns refrões mais memoráveis do rap dos anos 90, providenciado pelas cantoras Jewel e Ruben Cruz. Liricamente, a música é bem simples, se trata de um rolê pela Califórnia com Dr. Dre e Snoop no Impala 64. O destaque dela é a produção melódica, onde novamente foi muito usado música funk e o P-Funk. Essa é aquela faixa do álbum que é tão imersiva que você não consegue ouvir sem imaginar um passeio ou rolê em um típico cenário californiano. Logo depois dessa Let Me Ride entra a faixa que mais se difere do de-funk do álbum, soando mais como um clássico de rap de Nova York, como de Public Enemy e Boogie Down Productions. O Boogie no caso foi até usado de sample. O tema é os eventos dos distúrbios de Los Angeles em 92, manifestações que aconteceram após o júri absolver os policiais envolvidos no espancamento do Rodney King. Foi um enorme acontecimento histórico que provavelmente vocês já devem conhecer, então nem falaremos sobre o caso por aqui. A levada da música, com as letras e flow de RBX, Dez, Snoop Dogg e até o Dre, com a produção agitada, as reportagens e falas reais, perfeitamente escolhidas, aparecendo na hora certa na música, fazem essa faixa ser uma das mais imersivas do álbum também. Talvez essa seja uma das melhores músicas que foram feitas sobre esse acontecimento tão importante na história de Los Angeles e dos negros nos Estados Unidos. Você consegue sentir alguma parcela da ira que esse povo sentia quando foi para as ruas só ouvindo a música. E mesmo se a intenção deles fosse apenas contar a história e não colocar o ouvinte mentalmente dentro das rebeliões de Los Angeles, é isso que a música toda faz. Você pode não entender a letra logo de cara,
nem sequer saber desse acontecimento, mas a música te traz esse sentimento de revolta coletiva. Uma curiosidade é que o título da faixa era para ser Mr. Officer e giraria em torno do Dre trocando de lugar com o Rodney King e se levantando de uma maneira que não podia, onde seria trazido mais do ódio contra a polícia, no estilo daquele hino do NWA, só que ainda mais agressivo. Seguida por ela é Nutbury Tang, que dispensa apresentações, praticamente todo mundo já ouviu, é um clássico da música dos anos 90 e um hino atemporal do hip hop. Essa música é tão grande que você encontra pessoas que nunca ouviram falar do álbum do Dre, mas sabem todas as linhas dela. Mesmo que tenha sido usada samples de rappers de Nova York, a música é do mais puro de funk do álbum inteiro. These Nuts é marcada por ser a única participação do Nate Dogg no álbum. Segundo Cole Wolf, toda a intenção deles na música era fazer ela ser divertida e envolvente, que de fato é, desde o começo da conversa do Warren G com uma mulher até o final com o Nate Dogg. Podemos destacar aqui também o flow preciso do Dez na música. Lil Ghetto Boy é considerado um remake do clássico do Donny Hathaway, mas também recebe o título justo da mais bela música do álbum e que aquelas letras são colocadas no mesmo nível da bela produção. Novamente temos o Snoop, mas também o Dez, que até cuidou da produção com o Dre. De certa forma o Nate Dogg está participando, mas não tão presente como na faixa anterior. Ele faz os vocais de apoio e você quase não percebe que ele está lá. Essa é a música mais reflexiva do álbum. Toda a violência e a curtição apresentada nas outras faixas é deixada um pouco de lado nessa para passar uma mensagem, contando histórias do gueto e nas perspectivas dos jovens. Snoop é o que representa o garoto inexperiente que é influenciado pelas ilusões das ruas. Jovens assim, no meio das gangues, são chamados de baby gangstas. Já o Dre representa o OG, o gangsta veterano, que no caso acabou de sair da prisão e tenta não voltar para o ciclo vicioso das ruas. Em Lyrical Gangbang temos uma produção agressiva com o mais forte som da bateria e dos sintetizadores. De certa forma lembra até as produções da época do Dre no NWA. Mas aqui é destacada a estreia da Lady of Rage do Kurupt, além da participação do ERBX novamente. A fúria entrega brusca de rimas agressivas sobre as ruas de Los Angeles, que se mesclam com linhas sobre líricas mortais é o grande foco. Só que não tem a participação do Dre rimando nessa. Assim como na Strange on Death Row, todos eles foram altamente elogiados por essas duas músicas, mas o Kurupt foi colocado como o maior destaque. Os elogios que ele recebeu participando do álbum foram uma das grandes fatores que fizeram ele e o Dez se tornarem uma dupla e conseguirem lançar material na Death Row depois. O álbum é marcado também pelos seus sketches, aquelas conversas que acontecem de uma faixa para a outra. Tem uma que se passa num consultório médico, aludindo ao nome de doutor do Dre. Lá, Dre estaria pegando uma de suas pacientes. Na penúltima faixa temos uma homenagem à erva, fazendo jus à escolha do nome e da capa do álbum, com diversas pessoas participando como o RBX, Lady of Rage, Jewel e Dez. A faixa que termina o álbum é uma continuação da primeira disparo Easy, chamando-se de Beats and Shit, com participação do Tad Dog Pound, Jewel e Snoop Dogg. A música foi outro destaque do álbum, mais um hit, mais uma com um belo de funk e um refrão que gruda na cabeça, porém, essa música foi a que mais deu dor de cabeça para o Dre devido às linhas, como as que colocamos na tela, já que não podemos recitá-la senão o YouTube pode acabar restringindo o vídeo devido à linguagem. Por mais que já no começo da música eles deixem claro que estão falando do Eazy-E, a música foi interpretada pela mídia e pelos críticos como uma música, em suas palavras, entre aspas, nojenta, que busca diminuir e ofender as mulheres, incentivando a misoginia. Muitos utilizaram essa música como um forte argumento para defenderem o banimento de músicas classificadas como gangsta rap, naquela perseguição aos rappers dos anos 90. Como viram, todo o álbum é composto por participações, muitos acreditam o Dre como o único por trás de todo o álbum. Mas a verdade é que o clássico não existiria se não tivesse um excelente time por trás dele também. Seja aqueles rappers e cantores que brilharam nas faixas, os que fizeram a nova instrumentação como Colin Wolf, os que escreveram as faixas como Snoop Dogg, RBX e principalmente o D.O.C., porque o Dre não escrevia as rimas dele. Também aqueles que fizeram as sketches e os que sugeriram coisas ao Dre como o Warren G, que se autocredita como um dos que mais contribuíram ao álbum e apresentou coisas ao Dre que foram usadas, mas que poucos sabem que foi ele que teve a ideia original do álbum. Como muitos colocam, ouvir The Chronic não é simplesmente ouvir um álbum, é você viver uma experiência.
Você fica marcado por essa bela sonoridade, pela levada dos rappers nas faixas, você se diverte nele, mas ainda sai de lá com algum ensinamento, seja das ruas californianas dos anos 90 ou da cultura da época. Muitos o colocam que esse é o maior clássico do rap da costa oeste dos Estados Unidos, e sem ele todos os rappers da região que vieram depois, além dos que começaram a carreira nesse álbum, não existiriam. Mas ele é muito maior do que a influência que exerceu e exerce nos rappers californianos como o T-Game e o Kendrick Lamar. Além de tudo que falamos no começo do vídeo, vamos acrescentar que esse álbum provou para a indústria do entretenimento que o rap não era uma moda passageira, que podia sim ser algo extremamente lucrativo e podia conquistar as massas em classes sociais tão distintas. Foi o álbum que mostrou ao hip hop que a inovação pode e deve fazer parte da cultura. Provavelmente sem um álbum como The Chronic, todos aqueles movimentos nas cenas do rap fora de Nova York teriam demorado mais para acontecer ou nem aconteceriam, como todos os subgêneros e as lendas que vieram do sul-americano depois que moldaram a nova cena. Como diria Kanye West, abre aspas, The Chronic é ainda equivalente no hip hop às músicas de Stevie Wonder em Key of Life. É aquela referência em que você avalia o seu álbum se estiver falando sério, fecha aspas. Essa é a segunda espécie de análise que fizemos de álbum de rap. Nós já fizemos do clássico Illmatic, do Nas também. Confira no primeiro link na descrição. Se você ainda não curtiu o vídeo ou não se inscreveu no nosso canal, faça isso se quer mais análises nossas. Ative o sino e nos siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para ser avisado quando sair mais vídeos nossos por aqui.